Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. A saída. Bendito seja o nome do eterno e soberano Deus, que nos dá por sua graça a oportunidade de estar de volta, apresentando mais um programa Fé Perfeita. Temos apresentado nestes programas temas que foram pregados pelo profeta William Branham, profeta que Deus prometeu enviar para precursar sua segunda vinda. Sua mensagem é um instrumento de Deus para preparar um povo para o arrebatamento, que será, sem dúvida alguma, uma repentina, será uma ida sem que ninguém perceba para o lar celestial. A escritura que foi usada quando foi pregada esta mensagem, em 18/6/1964, foi primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Aqui está Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 e verso 2, e é com estas escrituras que nós iniciamos esta nossa meditação. Em primeiro lugar, nós estamos olhando aqui um assunto que tange-se ao arrebatamento. Esta é uma palavra e um tema muito pouco pregado e muito pouco interessante para muitos crentes. Em primeiro lugar, nós sabemos que arrebatamento não é de interesse dos pregadores anunciarem este advento, porque este será um dia terrível, um dia de decepção. Decepção não para o ladrão, não para a prostituta, não para a pessoa de vida ímpia, mas decepção para aqueles que estão carregando a Bíblia, indo às igrejas e não se prepararam para este momento. A vinda do Senhor acontecerá, estando você preparado ou não, estando eu preparado ou não, ela de todas as maneiras acontecerá. Cristo tem um programa, ele tem um livro de redenção. Neste livro de redenção ele tem o nome daqueles que hão de herdar a vida eterna, daqueles que irão participar deste grande momento que é um súbito impulso que passará sobre nós, transformará os nossos corpos abatidos em corpos incorruptíveis, semelhantes ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando este último membro eleito, predestinado, for chamado, então fecha-se a porta da graça, o sangue é retirado do propiciatório, cessa-se a intercessão e o que acontece é o juízo vai varrer a terra. É certo que para falar sobre o arrebatamento, eu quero voltar com você ao Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus
fez uma afirmação quando os discípulos mostraram a beleza do templo para ele. Ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então a primeira coisa que você precisa tirar de seu coração, varrer da sua mente, é de colocar sua fé em uma igreja. Nenhuma igreja prevalecerá. O templo construído por Salomão foi destruído. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Então, nunca ponha a tua fé em igreja, assembleia, batista, tabernáculo, seja lá o que for. Tudo isto vai passar. Só não passará aqueles que fizerem a vontade de Deus, que têm uma fé estabelecida na palavra. Quando Jesus profere estas palavras aos discípulos, eles, mais tarde, no mesmo dia, lhes fizeram 3 perguntas. Primeiro, quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 3 coisas distintas. Quando é que o templo vai ser destruído? Qual é o sinal da tua vinda, ou os sinais? E qual é o sinal para o fim do mundo? Nós estamos agora no capítulo 24 e Jesus, então, responde estas 3 perguntas de maneiras esparçadas, uma aqui, outra ali, e ele vai complementando, sem todavia seguir uma ordem. Você diz: por que ele fez assim? Porque esta é a maneira de Deus, revelar-se a alguns e ocultar-se de outros. Ele quer que alguém a quem ele quiser revelar saiba, e a maioria fique sem entender o que ele está dizendo. Sempre foi assim. A maioria das pessoas nunca entenderam a linguagem de Jesus. É só você ler o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 40, você vai ver Jesus explicando estas coisas. Volto então aqui com você a este assunto. Quando ele relata que o dia e hora ninguém sabe, mas ele dá os sinais. É como se uma mulher parturiente fosse a um médico e o médico lhe dissesse: quando é que a senhora teve a sua última menstruação? Ela disse: tal época. Então, dali para frente, ele vai calcular o tempo de gestação. E então dirá: olha, por tal época, não diz o dia, não diz a hora, mas diz a data provável. Diz: é depois de tal tempo. Então, pelo mês tal, qualquer hora a senhora dará à luz. Jesus fez a mesma coisa. Ele deu apenas os sinais, mas nunca afirmou o dia nem a hora. Mas ele disse: quando você vê essas coisas acontecer, levante a sua cabeça que os teus olhos vai estar pronto. Esta é uma promessa que tem durado por mais de quase 2000 anos. E nós entendemos que, por ser tão tardia, o próprio Jesus, que vem no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, falar sobre a sua vinda, ele monta uma parábola no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, logo no início, falando sobre um grupo de virgens. A princípio ele fala sobre 10 virgens. Essas 10 virgens, elas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Você vai ver que então ele vai dizer que o noivo vai tardar. A vinda do Senhor tem sido criticada, não somente por céticos, por ateus, por agnósticos, por pessoas que não querem nada com a Bíblia, mas mesmo por aqueles que carregam as Escrituras e não fazem caso da sua vinda. Simplesmente dizem: olha, eu não estou acreditando. Pregar a vinda de Cristo, disse um pregador, é pregar um terrorismo espiritual, é amedrontar as pessoas. Mas para aqueles a quem Jesus mostrou sinais e estas pessoas estão apercebidas, ele então começa a dizer, como foi nos dias de Noé. Aí você analisa, dias de Noé é dias de multiplicação do ser humano sobre a terra. É Gênesis 6, é a época em que as pessoas estão muito interessadas na aparência, a beleza feminina.
Gênesis capítulo 6, é quando o casamento perde o efeito e as pessoas têm sexo entrando a carnes estranhas, ou seja, tomando mulheres que não são esposas e tendo programas, e as mulheres se tornarão mulheres de programa. Isto é uma coisa que tudo isto é característica da volta de Jesus. Aí ele deu mais um passo, como foi nos dias de Sodoma. Esses são sinais, não é? O tempo de Sodoma, você vai ver que os anjos são enviados a Sodoma e os homens de Sodoma desejam ter contato com outros homens e não mulheres. As mulheres tinham perdido o seu valor. E então, parece que o sexo oposto era mais atraente, é o que está acontecendo na sociedade atual, homens com homens e mulheres com mulheres. Isto é sodomismo. Isto é apenas um sinal que nós estamos chegando na hora, nos avizinhando a hora do juízo de Deus. Mas também é um sinal a questão da condição da sociedade. E aí é onde eu paro para ler o que Paulo disse. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Primeiro, você já sabe que quando você ver Israel na sua terra, quando você vê todas as nações, Israel ser o foco da atenção mundial, esse também é um sinal característico de que a volta de Jesus está próxima. Quando você olhar e ver que a natureza reage de maneira estranha ao comportamento da humanidade, da sociedade, você percebe mudanças climáticas, preocupação com o aquecimento global por causa das eminentes mudanças. Os cientistas não podem ler que isto é sinal da volta de Jesus, mas nós que estamos com a Bíblia na mão, sabemos que a mudança climática, como aconteceu no Sudeste, em São Paulo, não ter água para abastecimento da população. Agora o Centro-Oeste está vivendo também o seu racionamento. Aonde? No Centro-Oeste, Brasília está em racionamento de água. Não é só a questão do Nordeste mais. Então você percebe que todo esse transtorno é sinal da volta de Jesus. Esse é um ponto. Se você soubesse ler o relato dos tempos que nós vivemos, então você viria, por exemplo, você olharia claramente e veria, por exemplo, nós temos um problema comportamental no mundo, que são os fatores da política. Não há uma insatisfação, não é apenas no Brasil, que num mandato quase, nós temos aí uma presidente que foi para um impeachment e temos um presidente que está denunciado. Veja, no Supremo, e se o Congresso vai ou não votar, isso é coisa que nós estamos para ver, mas o fato é que há um descrédito da sociedade na classe governante que está podre. Esta é a grande verdade. Se mexer, se fizer um levantamento mais profundo da condição do Brasil, você vai ver que a classe política chegou a esta situação. Muito bem, mas isso não é questão do Brasil. Os Estados Unidos tem 100 e poucos dias que colocou um presidente, já se pensa no impeachment. O da França, no dia seguinte da sua eleição, uma manifestação popular contra ele. A Venezuela, da mesma maneira. A Síria, da mesma maneira. A Coreia, na mesma condição. Enfim, você olha para o mundo, todas as nações estão insatisfeitas e com um clamor. Tudo isto está dizendo: nós queremos um governo que nos dê segurança, nos dê habitação, nos traga saúde, nos traga felicidade, nos traga paz. Isto é o clamor mundial. São sinais que os tempos estão mostrando para nós
que inconscientemente eles pedem o governo de Cristo, que é o único governo que dará às pessoas do mundo uma paz. Se você notar, então, a nossa justiça e a justiça do mundo, aliás, se você estudar o direito diz que não há tal coisa como justiça. Há uma análise lógica. Se busca fazer justiça por uma analogia daquilo que pode ser melhor, não é pela justiça, que é uma coisa justa. Aí você olha, então, e vê. Se vai fazer aqui no Brasil, por exemplo, uma análise, você acompanhou a cassação de uma chapa, mas aqui estão efeitos de corrupção, mas não estão ligados a esta investigação, então se põe um pano e diz, não, está tudo bem, isto aqui vai passar porque nós não queremos. Isso não é justiça. Quando você pega os grandes que realmente trouxeram prejuízo incalculável para a nação, eles têm uma prisão de poucos dias e depois vão para suas casas gozar de uma liberdade condicional. Meu amigo, o pobre está na cadeia, como temos visto, com sarnas, com tuberculoses, com superlotação, com miséria, e os ricos, cada um arranja uma proteção. Bons advogados, isto não é justiça e o mundo inconscientemente clama por uma justiça, porque o único reino que haverá justiça é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isto que nós estamos assistindo nos telejornais, nos acontecimentos mundiais, não precisava nem de vir aqui na televisão para falar para você que isto é sinal da volta de Jesus, que você em casa já deveria saber. Quando você vê a violência, quando você vê o desrespeito entre pais e filhos, entre filhos e pais, quando você vê o crescente índice de homossexualismo, tudo isto são sinais. A sociedade está mostrando para nós, o mundo, a política, a justiça, tudo mostra para nós que a única esperança para o mundo é Jesus Cristo. Toda a esperança repousa na segunda vinda do Senhor. Mas esta é uma coisa que não se deve propagar. Por que não se deve? Porque não há esperança naqueles que deveriam ter esperança. Eu quero dizer para você que não há esperança para mim em nenhum partido político no mundo, nenhum presidente. Ninguém apresentará como o Salvador. Nunca mais vamos ter famílias. Nunca mais. Homem casado com mulher e mulher casado com homem e estabilidade. Não, será de mal a pior cada dia. Aliás, eu tive agora um exemplo claro disto, de uma senhora que congrega conosco, professora, e uma garota de 4 ou 5 anos veio a ela e disse, professora, quando eu crescer, eu vou casar com a senhora. A professora disse para a menina, não, minha filha, você quando crescer vai casar com um homem, vai ter uma família, porque casamento é de um homem com uma mulher. A professora não sabia do histórico familiar daquela garota. Disse, não, mas eu amo a senhora, eu quero casar com a senhora. E a professora tentou convencer a criança, a menina, que mulher casa com homem casa com mulher. Era assim a Constituição. Até que ela foi rasgada por causa de quê? De justiça ou de lógica? De analogia da sociedade contemporânea para dar abertura aos movimentos que surgem no mundo. Então preste atenção que a criança insistiu e a professora foi falar para ela que não era assim. Ela disse, não, a senhora está enganada, em outras palavras. Disse, a minha mãe vive com a minha madrinha, quer dizer, a mãe já tinha um relacionamento com outra mulher e ela viu e ela seguiria o mesmo exemplo que a mãe estava dando. É assim, nunca mais, até que nosso Senhor Jesus Cristo venha e intervenha nesta terra. E Paulo vem e diz, acerca dos tempos e das estações, não precisa te falar, esses sinais são claros.
que Jesus está voltando. Agora, a verdade é assim, também clara. Paulo vem e disse: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ora, quando Paulo diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o grande sucesso de um roubo é o elemento surpresa. O ladrão vem e você não está preparado, você está num ponto de ônibus, parado, quem sabe com o celular, o camarada chega e te assalta. Você está dormindo, ele consegue entrar na sua casa, te apanha despercebidamente. E a vinda do Senhor será desta maneira. A igreja não está preparada, não se interessa, os pregadores não estão interessados em preparar as pessoas para a vinda do Senhor. Há um movimento até para ganhar mais pessoas para a igreja, não para o céu, para a igreja. Há muita movimentação para festas, festa de coral, festa de aniversário de templo, há muita movimentação, festa do aniversário do pastor, uma confraternização de mocidades e há muita movimentação em torno disto. Mas eu queria perguntar uma coisa para você que está me assistindo. Responda para a sua alma. Você está pronto, se Jesus vier hoje, para ir no arrebatamento? Sua alma está preparada para isto? Ou você diria para Deus: não, espera um pouquinho, olha, ele virá numa hora em que você não sabe. Ele disse, deixou os sinais estão aí. As pessoas não são capazes de conseguir ler os acontecimentos mundiais, nacionais, como sinais da vinda de Jesus. Nem os sinais escriturísticos conseguem ver. Se a gente disser: olha, Deus mandou um profeta para preparar para a vinda do Senhor, ele diz: é falso. Mas por que é falso? Porque chamou o povo para abandonar as modas, para abandonar o mundo, para abrir mão do que está errado na vida, para se consertar, para pedir perdão, para liberar perdão, para ter uma vida simples, para não colocar a sua atenção e fé em nada deste mundo, porque isto vai passar. Sabe como é chamado? Falso. Por quê? Porque na primeira vinda de Cristo não houve nenhum anúncio espetacular de que ele estava na terra e de que ele tinha chegado. Foi assim: uma virgem recebeu a visita de um anjo e concebeu. Depois o anjo mandou ela ir, ela foi a Belém para fazer um alistamento, lá nasceu o menino. Não havia nenhum jornal, nenhuma televisão, ninguém publicando. Você quer e está enganado pensando que haverá algum pastor, algum líder que virá na televisão e dizer: olha, amanhã Jesus vai estar aqui. Ou você pensa que os telejornais vão anunciar que você prepare porque Jesus está voltando. Não, ele virá e você estará na sua rotina de vida natural, correndo atrás de dinheiro, pensando apenas nas coisas materiais, em suas roupas sensuais, suas atitudes mundanas, pensando na Copa, no futebol, na brincadeira, no entretenimento, quem sabe até em alguma coisa da religião, mas nunca pensou em que sua vida não está pronta para o arrebatamento. Arrebatamento é 5 virgens que se prepararam e o tempo todo tinha consigo azeite, o Espírito Santo. Ô irmão, irmã, Espírito Santo não é pular, não é gritar, não é falar em línguas. Quem pula, quem grita, quem fala em línguas e mente, e rouba, e trapaceia, e briga, e discute, e está brigando por cargo, por posição na igreja, e briga com o marido, e discute com o filho, e o vizinho, e compra e não paga, e é mau funcionário. Você não tem Espírito Santo. Espírito Santo é algo no seu interior que o tempo todo te mantém limpo, te mantém atento, te mantém preparado, te mantém com um testemunho que faz você estar alerta, porque Jesus virá assim, disse ele: 2 estarão
campo, ou seja, 2 pessoas estarão trabalhando. Então, na hora da vinda do Senhor, haverá pessoas que estarão trabalhando na fábrica, no campo, em algum lugar. 2 estarão numa cama, ou seja, estarão dormindo. Haverá pessoas dormindo, então a vinda do Senhor é universal. Do lado de cada terra se trabalha, do outro lado se descansa. Enquanto estão dormindo, outros estão trabalhando e a vinda do Senhor virá. E as pessoas serão: quem se preparou para isso estando dormindo ou trabalhando, irá com o Senhor. Será muito poucos. Haverá um desaparecimento e o mundo não vai perceber, porque poucos são aqueles que estão se preparando para este momento. Eu vim chamar você, não é para ser religioso, nem ser da minha igreja e nem estar em qualquer outra igreja. Eu vim chamar você, foi para prestar atenção nos sinais dos tempos. Deus mandou um profeta, foi para fazer isso com a gente. Olha as escrituras, olha Israel, olha a sociedade, olha o governo e olha a sua vida. Faça um inventário. Vê se você está pronto. Se não está, o convite é para você estar pronto agora. Sabe como? Volte-se para a palavra. Enquadre a sua vida com esta Bíblia. Fora desta Bíblia, você será deixado com a sua igreja e não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Eu vou terminar porque já fui chamado para parar. Então preste atenção que numa hora desta, secretamente e repentinamente, a igreja será tomada. Você está pronto? Se não estiver, vai ficar. Não importa quantos anos você está na igreja e carrega a Bíblia. Isto não vale nada. Precisa de uma vida preparada para o arrebatamento. Oremos. Pai, não queremos ficar. Pedimos que o Senhor não nos deixe ficar. Sabemos que será terrível para aqueles que ficarem, e a nossa oração é: abra-nos o entendimento e ajuda-nos a estarmos prontos, em nome de Jesus Cristo. As demais coisas, no nosso dia a dia, até que o Senhor volte, complemente para nós a cura, a paz, o equilíbrio, o pão de cada dia. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.